Olha, polêmica em Itabaiana, hein? Polêmica em Itabaiana. Nós temos aí, aqui pela linha telefônica conosco, a dona Rita. Dona Rita é aquela ex-servidora agora da Prefeitura de Itabaiana que se envolveu em toda a polêmica ali após a exoneração, entrevista com Alex Henrique, etc. E agora também o fato de terem viralizado e vazado as imagens da agressão a uma criança na creche. Dona Rita, bom dia. Yeah. Dona Rita, para a gente poder entender, a senhora e a sua filha eram funcionárias comissionadas da Prefeitura de Itabaiana, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Aquelas imagens eu com a criança no colo, ali é a senhora ou sua filha? Sou eu mesma. Aí é a senhora. Muito bem. Qual é o posicionamento da senhora após o vazamento dessas imagens? O meu posicionamento é isso aí, né? Porque isso aí não aconteceu. Eu tava dando gogó à menina e a menina tava chorando, eu tava tentando fazer ela comer. E eu não puxei ela, não foi pra agredir a menina. Eu puxei porque a outra menina tava dando gogó, eu tava dando gogó a ela e a outra menina tava dando comida. Que uns comem gogó de comida. Eu puxei ela pra se queimar no prato. Entendi. Aí tentei dar gogó a ela. Aí depois ela não quis gogó, eu coloquei ela lá no colchãozinho. Sentei ela lá. Aí, nisso aí, vazou uma foto minha de examinho, né? Que exame tirou comigo, uma foto. Depois dessa foto pra cá, eu só venho perseguição. Depois que, dona Rita, depois que esse fato aconteceu, a senhora foi chamada pela direção da creche para se posicionar sobre o assunto? Não teve nada disso. E eles mesmos sabem. Fala a verdade, que não teve, ninguém me chamou. Eu não fui desonerada. Eu falei com o próprio ex-prefeito sábado, e ele disse que não me exonerou do serviço. Não tem parte na minha exoneração do serviço, ele disse. Minha filha sim, exonerou. Por causa de uma vingança. Foi vingança. Para se vingar de mim, eu me fiz o serviço. E minha filha está grávida. A senhora então não tinha conhecimento de que eles chamaram o conselho tutelar, de que foi aberto. A senhora não foi informada de que as imagens existiam? Nada disso. Não. Nada disso. Nada disso aconteceu. Ninguém me chamou. Não, de jeito nenhum. Tem mentira aí na história. Entendi. E quando é que a exoneração ela acontece no dia 14 e no dia 15, da senhora e da filha da senhora? Esse fato acontece no dia 1º de julho. Nesse intervalo é que surge a foto com o Zominho? Isso mesmo. Entre o dia 1º e o... Que dia foi aquele dia da foto? A foto estão dizendo pelas câmeras que foi dia 1º. Não foi dia 1º, porque dia 1º, eu me lembro que que eu não fui trabalhar. Eu estava de folga de meu aniversário. Porque teve um dia que eu não fui trabalhar, que eu conversei com a minha colega, fica em meu lugar que eu vou levar a menina para o médico. Quando você precisar, eu fico, trabalho o dia todo. Aí eu fui para o médico. Aí teve outro dia que foi uma estação política. Aí não foi feriado. Aí eu peguei no outro dia, se eu pagar minha folga de aniversário, eu fiquei uns 3 dias sem ir. Aí disseram que eu não fui mais porque eu agredi a menina, porque eu estava no serviço. Eu conversei com o próprio ex-prefeito sábado. Ele disse, Rita, eu não exonerei o serviço. E foi tudo verdade, porque não está na página como eu estou exonerada. Ele me disse, aí, você não faz o serviço por causa de mim, não. Você não foi mais por causa de tanta conversa, que história. Porque ele me demitiu, não. Entendi. A senhora se arrepende de ter puxado a criança daquela forma, de ter tentado dar aquela... É muito chocante aquela imagem, né? Me arrependo, porque não foi maldade puxar a criança para salvar ela, para não se queimar, e eu me arrependo bastante. Porque é o que se tornou, né? É o que se tornou, para mim. A senhora ia se queimar? Como assim? Eu não entendi. A criança, eu lembro que a menina estava dando comida, os pratinhos, né, deles. E eu estava dando gogó a uma parte. E ela engateando, ela ia pegar o prato. Aí eu fui e puxei. Não foi por maldade. Entendi. Magna, quer interagir? Fique à vontade, Magna. Bom dia, dona Rita. É que a gente que assistiu, assiste as imagens, aí dá a impressão de impaciência, né, da sua parte.
E aí a criança, querendo a criança chorando e uma certa impaciência. Só uma curiosidade, a senhora começou a trabalhar como, ali é o quê? É crecheira, merendeira, como é cuidadora, não sei o nome que a gente... Não, eu comecei a trabalhar como cuidadora. Depois ela me tirou da sala, colocou na cozinha porque ela me tinha pegado fleiras, a diretora. Depois ela me colocou como volante. Faltava uma, eu ficava na sala. Faltava outra, eu ficava na sala. Entendeu? Aí esse dia, a menina que fica na sala com a outra não foi. Aí eu fui para a sala do berçário. A senhora, assim, não tem experiência, técnica, algum treinamento para estar lidando com crianças? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, o pessoal chamou a senhora, alguém da direção? Olha, Rita, não é assim que se trata, ninguém fez isso, não? Ninguém me chamou direção a nada. Ela viu tudo nas câmeras e não me chamou a nada. E já está com mentira, porque não foi dia 1º. Eu quero as câmeras puxadas todas do dia 1º de junho até o dia 1º de julho. Tudo certinho. Eu quero as câmeras. Entendi. Dona Rita, vamos aguardar os desdobramentos. A senhora esteve na delegacia para quê? Eu queria entender um pouco essa outra parte também. Eu estive na delegacia para prestar depoimento. Só que eu chegar, a mãe da criança estava, aí eu conversei com ela que isso não tinha acontecido por brutalidade, que não foi minha intenção. Aí eu acalmei ela, se acalmou. Vocês conversaram lá dentro? Eu fui para essa polícia de ocorrência. Aí quando chegou lá, o menino disse, não, deixa você prestar a polícia de ocorrência com sua advogada, que é hoje, o dia. A senhora vai hoje com a sua advogada? Hoje com a minha advogada, para a delegacia. A queixa foi a mãe da criança que prestou? A mãe da criança, depois do vazamento das imagens, a mãe da criança foi à delegacia para prestar um boletim de ocorrência. Isso mesmo, ela foi pressionada, vai dar queixa, não sei o que ela foi. Ela disse que por ela não ia nem para a delegacia. Ela foi pressionada? A senhora está dizendo que ela foi pressionada a ir dar a queixa? Não, ela foi pressionada da queixa. Disse que ela foi vai dar queixa. Entendi. Essa foto que a senhora tira, essa foto bendita que está na polêmica, essa foto que está na polêmica com o Zominho, ela acontece quando? Aí foi essa foto com o Zominho, eu tirei uma quinta-feira, que foi meu aniversário, foi de 2017. Aí eu fui fazer uma visita no Brito, aí eu fui lá no Zominho, aí ele postou, depois que essa foto, eu fui postar essa foto, aí começou a diretora me perseguir. Tudo que eu fazia para ela estava errado. Chegou até mandar mensagem para Valmir, para o ex-prefeito, dizendo que eu estava batendo nas crianças. Então não é só esse vídeo da agressão, existem outras denúncias contra a senhora também? Existe. Ela disse que ela chegou a falar com o prefeito, o ex-prefeito, dizendo que eu estava batendo nos meninos. Sem eu nunca ter feito isso. Eu tenho minha mente tranquila, pode puxar as câmeras. Se eu dever, eu vou pagar. Pode ter certeza. Só para que a gente possa concluir, a nota da prefeitura, ela diz o seguinte, eu queria entender, porque a senhora está dizendo que isso não aconteceu. A nota da prefeitura, deixa eu pegar aqui. Não aconteceu, tenho certeza. A nota da prefeitura diz assim, a prefeitura de Itabaiana vem a público esclarecer a exoneração de uma servidora comissionada que atuava como cuidadora em uma creche municipal. No dia 1º de julho, a equipe diretiva da unidade identificou, por meio do sistema de monitoramento com as câmeras da prefeitura, imagens em que a servidora aparece agredindo uma criança. Diante da gravidade da situação, ela foi chamada para prestar esclarecimentos. A partir do dia seguinte, deixou de comparecer ao trabalho. Ao mesmo dia, a direção da unidade comunicou o ocorrido à Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, o caso foi encaminhado ao setor pedagógico para análise das imagens e adoção das providências cabíveis. Após a avaliação, foi recomendado o encaminhamento para o Conselho Tutelar. No dia 13, a direção da creche informou oficialmente que a servidora não havia retornado às suas atividades desde o episódio, ao mesmo tempo em que formalizou o encaminhamento ao Conselho Tutelar. Então a senhora sumiu do trabalho desde o dia 1º? Não sumi do trabalho do dia 1º. Eu estava de folga de meu aniversário. Não sumi do trabalho. Está tudo totalmente errado. Está tudo sem ter não tem nem pai nem cabeça aí, senhora. Não procedem essas informações da prefeitura? De jeito nenhum. O próprio Valmir falou, chegou para minha mãe sábado, conversou com a minha mãe e disse: ela não está vulnerada. As minhas portas estarem abertas para ela, qualquer hora que ela quiser voltar.
Valmir disse isso à E sua eu mãe? tava nem... E eu não... Disse sim. E eu não tava nem prendendo o assunto disso. Como eu não tava prendendo o assunto disso, se vazou minha foto da criança, que isso é crime. Isso é crime. Tá no todo canto das páginas, Globo Notícias, em todo canto a minha foto. Isso é crime. Se eu fiz isso, devia o quê? Chegar no conselho tutelar, mostrava as câmeras e ia procurar a delegacia. Não vazar os vídeos, que nem vazou não. Tá em tudo quanto é lugar, porque me matar, fazer isso aqui, o seu dever. Eu inocente. Aquilo ali não é agressão, não, minha gente. Eu tava tentando acordar a menina enjoada, com o dentinho nascendo. Aí peguei a então se queimar, puxei a menina e coloquei a minha sentadinha, que ela não quis comer, coloquei sentadinha no colchão, atrás de mim, assim, perto de mim, para tentar dar comida aos outros. Não foi uma agressão, não. Aquilo ali não foi uma agressão, porque eu não bati na criança. Não machuquei. Que a própria mãe falou que a criança não chegou em casa com mancha nenhuma, machucado nenhum, eu conversei com ela. Isso é um absurdo. Isso aí é uma vingança. Vingança aí não tem, tá na cara. É perseguição política, tá na cara, só não tá na cara de quem não quer mesmo escutar a realidade. Ok. Dona Rita, eu quero agradecer a sua participação. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos deste caso e qualquer novidade a gente volta a entrar em contato com a senhora. Se eu fosse uma pessoa agressiva, eu trabalhei na Dioleno 3 anos na Dioleno. 3 anos na Dioleno. Rosenilde é uma excelente diretora. Ela chegou para Adailton, você que Rosenilde é? Rosenilde chegou essas coisas certinhas, na linha. Ela chegou para Adailton. Rita, é uma funcionária excelente. Se eu fosse uma pessoa que corria atrás das crianças, ela ia falar isso? Não ia. Trabalhei no berçário, trabalhei com criança na sala de aula, com tudo. Trabalhei no colégio já, em tudo. Nunca dei uma criança, nunca. Só agora por ser isso? Então a senhora sustenta que pode haver manipulação nessas imagens? Sustento. Tem sim. Eu sustento. Tem manipulação. Ali colocaram o vídeo. Para me incriminar. Aceleraram o vídeo. Todo mundo que pega e vê as imagens diz: Rita, você não fez isso. Fique tranquila. Ali tem aumentar a imagem. Todo mundo. Tá bom. Dona Rita, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Tá aí, portanto, aqui no Jornal da Fã, Dona Rita, que agora está respondendo aí a um processo, porque vai ser aberto o inquérito, né? Vai ter que responder a um processo aí, por causa, ou supostamente, né? Porque a gente não sabe também se a polícia vai concluir que existiu agressão. Na minha opinião, tá claro, Magna. Assim, eu não tenho muito... eu comprovo, vejam, bota as imagens... borra mais um pouquinho, Matheus, só por causa da presença das duas crianças, borra mais um pouquinho e vamos colocar essas imagens no YouTube agora, antes do intervalo comercial, para a gente encerrar este assunto. Agora, a coisa só piora, né? Cada nova informação que se ouve, a coisa só piora. Né? Só piora. Qual é a grande questão? Na minha opinião, é o fato de que a sensação que fica de que o caso ia ser encoberto. Exatamente. Né? O caso ia ser encoberto. Se não é a tal da foto, o caso ia ficar sem repercussão nenhuma. Vejam, ela está dizendo que a nota da prefeitura é mentirosa. Atenção, secretário Júnior Carvalho. Ah, mas uma mulher que agrediu, então a gente pode dar valor ao que ela está dizendo? Claro que a fala dela, ela pode ser comprometedora. Pode não ter nenhuma credibilidade pela força das imagens. Mas veja outra informação. Ela está dizendo que o pré-candidato ex-prefeito foi até a casa da mãe dela. Dizer que da parte dele está tudo tranquilo, que se ela quiser voltar para o agrupamento, ela volta. Gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Atenção, Valmir de Francisquinho. Eu, com toda sinceridade, as imagens elas são repugnantes, revoltantes. Quem é pai sente na pele. Torço que a polícia faça um trabalho sério e que ela responda. Porque, como não houve uma agressão física em termos de manchas, bater, de criar lesão, talvez uma agressão física leve é o que vai dar esse fato. É o que vai dar esse fato. Porque a criança não teve maiores consequências. Poderia ter tido. Poderia ter sofrido um engasgo.
É a forma como é feito, como é colocada a mamadeira, a criança poderia ter ido ao engasgo. A criança poderia ter morrido. Poderia ter ido para uma situação pior. Graças a Deus não foi. Né? Graças a Deus não foi. E você ainda se atentou para um outro detalhe, né? Sem técnica nenhuma. Preparo zero para estar numa creche. Né? Ela confirmou, né? Ela confirmou, não tem nenhum tipo de curso, nenhum tipo de preparo. Nenhum tipo de preparo. Já podemos colocar, Matheus? Ainda não? Tá borrando ainda um pouco mais? Tem um áudio aí, é isso, Antero Alves, sobre o assunto? Enquanto prepara as imagens, põe o áudio no ar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã. Aqui quem fala é Gestor Maria. Narciso, interessante que a Prefeitura de Itabaiana, ela só divulga as imagens após o escândalo do áudio do ex-prefeito de Valmir, né? Interessante, quer dizer que se fosse ali, como era a moça era aliada dele, do prefeito, ia ficar tudo debaixo dos panos e ninguém ia saber nada, né? Infelizmente é isso que acontece na política, viu? É complicado demais, viu? Agora, a justiça tem que investigar, ver se o caso realmente é verdade, e investigar o jeito que o ex-prefeito falou com a moça, porque isso não é normal. Tem que ser investigado e levado à justiça. Jefferson do Santa Maria. Vamos aguardar qual vai ser o desdobramento. Já podemos chamar? Já pode? Então põe no ar. Bem, ó. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, dá uma pausa. Dá uma pausa. Consegue dar uma pausa? Amplia só um pouquinho para que quem está em casa possa ver a data. Tá a data ali embaixo, olha, 1º de julho. E coloca um pouquinho mais para cima, Matheus, para que a gente possa ver a linha verde de baixo que passa, que é a linha do tempo das imagens. Quem está acompanhando agora pelo YouTube está vendo com a gente, aqui a equipe está focando, olha, ali embaixo, está vendo, Magna? Dia 1º, está vendo ali? Sim. Pronto, dia 1º. Deixa rolando da forma como está aí. Observe que ali embaixo o tempo está passando normal, ó, tá vendo? Tá vendo aquele tracinho ali naquela área verde? Exato. Não tem aceleração. Os segundos passam normalmente, ó. Exatamente. 4, 5, tá vendo ali? Não tá passando rápido. Então, o tempo de execução das imagens não tá acelerado. Não tem manipulação nessas imagens. Aí agora o momento em que ela força para dar o gogó à criança, olha. E a forma, olha a forma como ela limpa o rosto da criança. É absurdo isso. E você lembrou bem a questão de um engasgo, porque a criança tá deitada... Virada para baixo, né? Então se você tenta forçar um alimento, onde a criança ali está chorando e ela não quer, isso qualquer pessoa pode engasgar. Sim. Pode engasgar. E aí, tem técnicas para desengasgo? Pois é. Não tem, né? Se não tem preparo para estar ali, imagine para conseguir fazer com que a criança saia do engasgo. As imagens são... Tá bom, muito obrigado, Matheus. Agora, pelo pouco conhecimento que eu tenho, viu, Magna? Infelizmente, assim, um indiciamento por, sabe, agressão leve a essa criança. Infelizmente. Possivelmente. Eu acredito que é isso mesmo e acaba... Talvez, não sei, se encaminhar isso ao Ministério Público, alguma coisa assim, como é que o delegado vai, enfim, a família, e como é também lá no interior, né? Como é que exatamente as coisas como é que as coisas se acontecem. Né? Você veja, ela conversou com a mãe da criança, você vê ela dizendo, né? Conversou com a mãe da criança, que, segundo ela, só foi para a delegacia porque foi incentivada, não queria estar ali, pediu desculpas à mãe, né? Pediu desculpas à mãe, teve sorte da mãe reagir tranquilamente, ou talvez porque estava dentro de uma delegacia, né? Porque os comentários que a gente acompanha nas redes sociais é exatamente o contrário, né? A gente sabe como é que são as coisas. As pessoas automaticamente vão para a tentativa de resolver com as próprias mãos. Né? Se fosse com minha filha. Tem muito comentário desse, né? Isso. E como a gente diz, ser humano é momento. Né? Ser humano é momento. Se fosse com um filho meu, uma filha minha, eu não teria conversa com ela dentro da delegacia. Obviamente que eu não seria louco de cometer agressão física.
não é do meu feitio, mas eu levaria o caso até as últimas consequências para que ela, no mínimo, ser proibida de ser contratada para estar onde estava. Exato. No mínimo. Essa e deve ser a... exigir do poder público, porque isso vem à tona sempre essa questão do preparo. As pessoas são contratadas porque, de repente, faz parte de um grupo político, ou disso e aquilo, é um cargo comissionado, e aí vai e coloca, a gente sabe da necessidade tranquilamente. Mas, gente, para você lidar com crianças, com idosos, você precisa de um treinamento. A gente sabe que requer muita paciência. Porque, claro, criança chora, são muitas crianças, às vezes a quantidade de crianças para um só cuidador, seja lá como for, o que se cobra. Mas é necessário ser um mínimo de preparo para isso. E a gente tem a comprovação das exonerações, nós temos os dois decretos, né, de exoneração dela e da filha, estão no diário oficial do município de Itabaiana, ambos no dia 14 e outro no dia 15, ou seja, 15 dias depois. E por que a filha foi exonerada? A filha não tem nada a ver com o fato. Né? A filha não tem nada a ver com o fato. Por que ela foi exonerada? Por consequência, pagou pela mãe? Tá aí o decreto para quem está acompanhando no YouTube. Pagou pela mãe? Não existe isso, né? Não existe isso. Foi exonerada pelo contexto político, não pela prática de violência na creche. Está claro isso. Exato. Né? A exoneração não se dá por todo o contexto do que ela está narrando, né? Desmentindo a nota da prefeitura e pelo tempo também. Porque, como está aqui comentando o Pedro na transmissão do YouTube, é demissão por justa causa um negócio desse. Se ela fosse contratada de carteira assinada, é justa causa. Com certeza. Não é violência. Imagina uma creche privada, ficaria 15 dias com essa funcionária? E essas câmeras devem ser, o monitoramento é constante, é 24 horas. Você tem que estar acompanhando e verificando. Exatamente. Né, o que acontece dentro do... Eu não vou nem dizer que a prefeitura deveria ter divulgado isso quando aconteceu, porque eu, com sinceridade, sendo assim, me colocando no lugar do gestor de comunicação, que é a minha área, né? Eu não divulgaria. Por quê? Porque isso criaria pânico. Criaria pânico na comunidade, né? Automaticamente a oposição da gestão faria um desgaste. Olha, as crianças estão sendo maltratadas na creche, não mande seu filho para a creche, a prefeitura de Itabaiana criaria um pânico na cidade de Itabaiana. Eu não divulgaria, mas não demoraria tanto para dar um posicionamento como foi o fato. A entrevista foi dada em um dia, teve no dia seguinte repercussão aqui no programa, só à noite é que veio surgir essa versão da nota da prefeitura, informando que ela havia sido afastada pela agressão que cometeu contra a criança. Essa versão já era para ter sido na mesma hora. Na hora que ela aparece na entrevista com Alex Henrique, no mesmo instante, se a prefeitura tinha conhecimento efetivamente daquilo que tinha acontecido, no mesmo instante, ela deveria ter sido desmentida no ar. E o fato só acontece no dia seguinte, quando ele ganhou repercussão estadual, porque ele saiu da página do vereador Alex Henrique e ganhou a imprensa em todo o estado, né? Todos os canais trabalharam essa informação. Só na noite do dia seguinte é que a prefeitura vem se posicionar com essa versão que ela própria, a ex-funcionária que cometeu a agressão, está desmentindo. Todo fato é repugnante, revoltante e lamentável. E lamentável mais ainda porque tem algumas pessoas na rede social que disseram assim: vocês estão mais preocupados com a exoneração do que com a criança. Não, não é isso não. É porque o contexto político cria mais revolta ainda. O contexto político cria mais revolta ainda. Porque o assunto principal, que é o cuidado com a criança, desde o início, dá a impressão de que não foi tratado com responsabilidade pela gestão. A impressão que passa é que ela foi protegida, perdoada pela questão da política e só veio à tona todo o assunto por causa da questão política, por causa da tal da foto com o Zominho, que era aliado e agora parece ser personagem não grato no agrupamento do pré-candidato Valmir de Francisquinho. E essa o aqui Alex, é a realidade. que trouxe por conta disso, né? Aí houve um revide. Eu disse, Exatamente. olha, tá vendo? Nós fizemos, mas olha aqui, você está defendendo uma pessoa que fez isso. Porque eu, pré-candidato, eu não queria estar nem perto dela. Sim. Brigando por ela. Veja, o áudio do pré-candidato para ela
É como se fosse uma lamentação. Que história é essa? Você tem foto com ele desde você pequenininha, cobrando um posicionamento social, né? É como se você, por exemplo, não pudesse, na cidade de Itabaiana, tirar foto com os adversários da gestão, do agrupamento, né? Me parece que há um clima de perseguição no município de Itabaiana. E o áudio dele é justamente nesse sentido. Engraçadinha vocês, né? Você tem foto com eles desde pequena? Quer dizer, isso é para uma funcionária que cometeu uma agressão contra uma criança. Eu, pré-candidato, quero distância, quero lá saber com quem. Aliás, sendo outro cara, como está aparecendo o meu adversário, eu usaria até para desgastar o meu adversário. Exato. Né? É uma estratégia. É a estratégia da política. Eu usaria para desgastar o meu adversário. Olha com quem Zominho está metido. Zominho está metido com uma mulher que agrediu uma criança. Não ficar brigando pelo apoio de uma mulher que cometeu um ato errado como esse que foi cometido por ela. E as imagens são extremamente claras. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia, Fã FM. Todos os seus ouvintes e Lero da Lotação. Narciso, só falta dizer que é IA. Né? Só falta dizer que ela é IA. Dizer que ali teve manipulação na imagem, cara de pau essa senhora, viu? Espancando a criança, né? Espancando a criança, aí diz que foi manipulação. Foi IA, Dona Maria, né? Foi IA. Aí agora tá achando ruim porque o povo tá criticando ela. Bateu, as imagens é clara ali, entendeu? Chama o VAR para ver se não tá, se ela batendo. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes da Fã. Narciso, eu tenho que lhe dar os parabéns pela sua, eu vou dizer, paciência. Eu tenho certeza que você estava falando com essa senhora e o estômago estava embrulhado, como o meu, dependente do erro ou não do candidato e ex-prefeito de Itabaiana. É como você disse, essa imagem é nojenta. E eu queria, sabe, Narciso, que você buscasse informação se essa criança que foi agredida, ela também é especial, porque assim, ela estava muito agitada e pode ser que, além de ser uma criança, que já é grave, seja também uma criança especial, porque a gente sabe que crianças especiais, o trabalho é redobrado e nem todo mundo tem paciência, como essa infeliz. Obrigado, Narciso. Aqui é Carlos Tadeu. Tadeu, se eu fosse agir pela humanidade e criar um duelo com ela no ar, né? Dizer a minha opinião efetivamente, eu não conseguiria fazer entrevista, né? A gente não ia extrair as informações importantes se eu fosse para um embate com ela aqui no ar, dizer a ela o que é que eu pensava sobre tudo isso, né? Não tiraria dela as informações que a gente estava precisando tirar. Então, às vezes, a gente tem que, como você disse, respirar, focar naquilo que é o trabalho e fazer a entrevista. Aliás, é um perfil nosso aqui, né? Geralmente a gente deixa o entrevistado à vontade. E aí, do outro lado, o ouvinte, obviamente, inteligente do jeito que é, faz as suas conclusões daquilo que está sendo dito, né, Magna? É verdade. É difícil, né? Porque a gente tá, mas essa tem que ser a postura, né, necessária. Esse sentimento que temos, né, de pai, mãe, na hora dessa... Não tem como, mas é necessário, se faz necessário mesmo, né? Enfim, mas a opinião livre é a sua também, em destacar. Só como disse, assim, não houve um espancamento. Sim, como né? disse o primeiro, não teve espancamento à criança. Pois é, mas assim, o puxão, a impaciência, né, a birra de puxar pela camisa, o jeito como fazia, são gestos que realmente, né, não cabe. Né? Infelizmente não cabe. A gente sabe, lidar com criança não é fácil, né? Bebê, e num monte de criança, enfim. Por isso a necessidade do preparo. Por isso a necessidade de estrutura. E pelo visto não de sair contratando pessoas assim. Ah, você quer trabalhar lá na creche? Ah, você cuida de criança, você é mãe. Ah, vamos lá. Ah, você não sei o quê. Ah, você sabe varrer uma casa? Então vai lá fazer faxina. Não é assim, gente.
Como se estivesse contratando, né? Como se estivesse contratando para qualquer outro serviço, né? Uma questão muito específica, o cuidador de creche. Né? Muito. Essas coisas, né, mudou. E não porque você é aliado de alguém, né? Esse é do meu grupo, vamos lá, contrate aí fulano. E aí vai e bota lá de qualquer jeito. Se desagradou, você perde o cargo. Exatamente. Se tirou foto com não sei quem, você também corre risco de perder o cargo. E aí vai. Mas pelo ato que cometeu... Não, esse é o menos. Esse é o de menos. Esse é o de menos, esse é só um detalhe. Mandando um abraço para o Ricardo da Alto Padrão e a Ana Paula, que estão acompanhando a nossa programação pelo YouTube. Muito bom dia, meu caro Ricardo. Deus abençoe, uma semana de paz, saúde e prosperidade para todos nós. Hoje, dia 20 de julho, é o Dia Internacional da Amizade, Magna Santana. Já estou recebendo aqui mensagens, mandando um abraço, um cheiro no coração da minha amiga Tânia Nunes, que está lembrando aqui da data, mandando aqui um cardzinho. Deus abençoe a todos nós. Amizades de 20 anos aí, ó. 24 anos, 25 anos de amizade, tá vendo, Magna Santana? O tempo voa, viu, Magna? É verdade. A gente tá ficando novinho. Continua com o Povo no Ar. Jornal da Fã, com o Povo no Ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia, seus ouvintes. Narciso, eu me chamo Felipe Alves, eu sou técnico de segurança do trabalho e sou estudante de leis também, né? Tem uma lei chamada Lei Lucas, que é uma lei que obriga todas as instituições onde há crianças, escolas, berçários, a terem um protocolo de atendimento, de primeiros socorros, coisas desse tipo. E, cara, é um alerta que fica aqui meu para os pais. Se vocês olham se os colégios que seus filhos estão estudando, tem essa lei em prática, a Lei Lucas, que é uma lei de obrigação. Da equipe, aos ouvintes do Jornal da Fã, aqui Nilmar Davi, acompanhando, Narciso, esse caso da ex-servidora agora, lá da creche de Itabaiana. É um fato interessante. Bom, só depois da repercussão que agora foram tomar pé da situação, bom, concernente ao serviço, será que há preparo para as pessoas tomarem conta dessas crianças na creche? Ou colocam mesmo por ser indicado indicações políticas e depois que a pessoa aí se desliga ou tira uma foto com outro alguém é que vai se agora exonerar e vai se tomar uma providência? Que fica aí a lição. Vai botar alguém para cuidar de criança, seja qual for o serviço, tem que haver o preparo. Forte abraço, Narciso. É interessante. O homem não é prefeito mais. Ele pode exonerar, ele tem esse poder de mandar exonerar uma funcionária da prefeitura. Como esse que foi cometido por ela. E as ele manda na prefeitura ainda. Não estou entendendo nada. Sem dúvida nenhuma, é quem mantém o controle político da prefeitura. Magna, essa lei, eu confesso que quero agradecer, inclusive, ao ouvinte. Como é que foi o nome do primeiro ouvinte? O advogado aí que mandou o áudio, meu caro Antero Alves. Felipe Alves, agradecer aí ao Felipe Alves. Muito obrigado, Felipe, pela informação. Eu não tinha esse conhecimento. Bom, né? Mas é bem interessante isso. E, por sinal, eu já tinha feito uma entrevista até sobre isso, porque tem um trabalho muito interessante feito pela Sociedade de Anestesiologia, SAMU, também Cooperativa dos Anestesiologistas, que é o RCP nas escolas. Eles fazem treinamentos nas escolas públicas e privadas, é só solicitar, isso é gratuito. Fizeram agora, recentemente também, PRF, qualquer local onde eles ensinam manobras de desengasgo, reanimação, porque muitas vezes você não sabe fazer. Chamados primeiros socorros. Primeiros socorros. Neste caso aí dessa criança, teve o caso do Lucas, mas já teve outros casos, onde até mostra as imagens, até já tem um bom tempo isso, mostrou no Fantástico, onde uma professora saiu com a criança no colo, desesperada, tinha por sorte um carro na porta, e isso ocorreu porque não sabia fazer manobras de desengasgo. Exatamente. E agora isso deve ser obrigatório. Mas... Aliás, uma consequência dessa situação em Itabaiana deveria ser o Ministério Público chamar o feito à ordem, né? E fazer com que a Prefeitura agora apresente quais são as capacidades técnicas das pessoas que estão nas creches de Itabaiana. Boa. O Ministério Público poderia chamar
a Prefeitura de Itabaiana, a Secretaria Municipal de Educação, para dizer como é que essas contratações são feitas, porque, por exemplo, aqui em Aracaju, você contrata uma empresa, tem uma empresa que tem um contrato, é uma empresa terceirizada, e a empresa terceirizada contrata as pessoas. Né? Não estou aqui dizendo que não haja aí indicação política, pode ser que exista, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Mas as pessoas que são contratadas mediante comprovação de que tem preparo técnico para ser cuidador e estar ali naquele espaço trabalhando. Então é importante que o Ministério Público agora chame a Prefeitura de Itabaiana para poder prestar contas de como é que essas pessoas são contratadas. Porque se elas duas eram contratadas e estavam na creche, né, como cuidadoras, a partir de um cargo em comissão, é bem provável que as demais também estejam sob a mesma situação e sem preparo nenhum para estarem ali. Com certeza. Boa observação. E é interessante, né?